Stop. Would you like to say a few words to mark the occasion? With a gun barrel between your teeth, you speak only in vowels. I can't think of anything. Clube da Luta é uma reflexão crítica acerca da sociedade de consumo na qual vivemos e como ela afeta os indivíduos mais inertes. Isso justifica seu personagem principal não ter nome, para servir de metáfora à sua falta de identidade, mas também porque essa história não é só dele, mas de todos os dependentes do consumismo vazio, que na esperança de preencherem esse buraco com roupas, carros, celulares e todo tipo de aquisição supérflua, perdem sua própria essência para fazerem parte de um ciclo vicioso, onde somos avaliados pelo que temos e não pelo que somos. Doesn't have your name. Who are you? Cornelius? Rupert? Travis? Any of the stupid names you give each night? O protagonista do filme, também chamado de narrador, é um cidadão de classe média alta, que tem um bom emprego, mas se vê preso à mesmice da rotina, afirmando que os dias são uma cópia da cópia da cópia. Ele tem uma vida monótona e um trabalho que odeia em uma empresa de automóveis, cuja sua função é investigar os acidentes e verificar se a companhia é culpada. Embora tenha um lindo apartamento com todos os enfeites inúteis que se possa comprar, o personagem não se vê satisfeito com suas conquistas materiais. Isso porque passa quase todo o seu tempo trabalhando para poder se sustentar, e quando está livre, não possui ninguém para conversar ou incentivo para praticar alguma outra atividade. Assim, só lhe resta gastar seu dinheiro em bens de consumo. Things you own end up owning you. Sem nome, o narrador é a representação do cidadão comum, que vive em prol do trabalho a fim de economizar seu salário para finalmente gastar em coisas que não precisa, mas que a sociedade o pressiona a ter. Por causa desse ciclo vicioso, os indivíduos são transformados em meros consumidores, números, escravos de um sistema que define o valor e o status de cada um com base no que ele possui. Right. We are consumers. We are byproducts of a lifestyle obsession. O descontentamento do narrador com todos os âmbitos da sua própria vida o faz cair em uma crise de identidade. Mesmo sendo bem-sucedido profissionalmente e com estabilidade financeira, ele vive em constante angústia, o que, dentre outras coisas, lhe causa uma forte insônia. Ele não dorme há 6 meses. With insomnia, nothing's real. Ao visitar seu médico, o protagonista tenta dizer que acorda em lugares estranhos e que não sabe como chegou lá. O médico não presta atenção e não prescreve nenhum remédio para ele dormir. Ao invés disso, diz ao narrador que a dor real é sentida nos grupos de apoio, pelos homens que têm câncer testicular. A fim de tentar entender essa verdadeira dor, o narrador visita o tal grupo, e lá conhece Bob, um ex-fisiculturista campeão que teve seus testículos removidos e desenvolveu mamas por causa de um aumento em seus hormônios. Embora essas informações sobre o Bob não sejam relevantes, o narrador acaba chorando enquanto o abraça, e esse choro faz com que ele durma como um bebê à noite. Babies don't sleep this well. Esse momento expressa bem como o personagem ainda era um menino emocionalmente, pois Bob assume aqui, simbolicamente, a figura de uma mãe. Além disso, os homens do grupo são representações caricatas do homem moderno, referido como castrado devido à falta de rituais de passagem que transformam meninos em homens. Ir em todos os grupos de apoio disponíveis na cidade alivia a insônia do narrador, até que surge Marla Singer no grupo de câncer testicular, como uma turista. Devido a sua mentira refletir sobre a dele, o protagonista agora é incapaz de chorar e volta a sofrer com a insônia. I can't cry if there's another faker present, and I need this. So you gotta find somewhere else to go. O narrador, inconformado com a situação, confronta Marla por ela ser uma mentirosa e, eventualmente, eles entram em um acordo. Decidem dividir os grupos entre si. Analisando ambos, é perceptível que o sentimento que os assola é a solidão extrema. O narrador, condenado por estar dentro do sistema, e a Marla, por estar fora, sofrem com suas respectivas existências isoladas. Quando se encontraram nos grupos de apoio, Marla e o protagonista procuravam o mesmo: contato humano, honestidade e a possibilidade de chorar no ombro de um desconhecido. O narrador estava tão destruído pela sua solidão, sua saúde mental estava tão abalada que, inconscientemente, ele acabou criando uma outra personalidade, um amigo com quem podia partilhar tudo, um verdadeiro parceiro de luta. Em contrapartida, Marla estava tão desamparada que, quando tenta se suicidar e precisa de ajuda, liga para alguém que acabou de conhecer. Em um dos grupos de apoio, o narrador encontra em sua caverna interior, fria e gelada, seu espírito animal, um pinguim.
essa ave representa a medicina de se viver em comunidade e a adaptação ao novo. Simboliza o aumento na sociabilização para ser feliz com seu companheiro e fidelidade conjugal. Isto é, basicamente te lembra de preservar relacionamentos e relações, viver em sociedade, fidelidade e lealdade nos romances. O narrador, depois que conhece o Tyler, precisa se adaptar ao novo, a um estilo de vida diferente e desconhecido para ele. Também precisa viver em comunidade, primeiro no Clube da Luta e depois no Projeto Destruição, com todos aqueles membros vivendo em sua casa. O pinguim, geralmente, se mantém próximo do seu grupo, mas às vezes se perde. Similar à condição inicial do narrador, que apesar de frequentar vários grupos de apoio, não se encaixava em nenhum deles, pois não possuía nenhuma das respectivas doenças ou vícios. Ao dizer deslize, o pinguim pode estar constatando como o narrador leva a vida. Ele sempre vai com a massa, levado pela maré, sem perguntar ou questionar. Apenas vai. Como um pinguim, ele desliza. Mas também podemos encarar a palavra como um conselho, uma perspectiva. Ele precisa se entregar a um novo estilo de vida. Deslizar significa, então, seguir em frente, sem olhar para trás. Libertar-se de tudo que o prende e se jogar. Viver de verdade. Por causa do seu trabalho, o narrador precisava viajar bastante. Devido a isso, às vezes nem sabia direito onde estava, em virtude do fuso horário e da insônia. Por se deslocar muito, em curtos períodos, ele constantemente perdia a noção do tempo e estava sempre entediado, ao ponto de uma das suas fantasias ser, ocasionalmente, imaginar seu avião explodindo, apenas para experimentar alguma emoção em sua vida. Posteriormente, somos formalmente apresentados no aeroporto a Tyler Durden. que antes havia sido mostrado em 4 momentos pontuais e quase imperceptíveis. Esses momentos têm o objetivo não só de provar que Tyler não é uma pessoa real, como de nos preparar para sua grande entrada. Assim, quando ele finalmente se materializa ao lado do narrador, com uma maleta idêntica dele inclusive, você já o conhece. Até porque, minutos antes, Tyler aparece na esteira de embarque no exato momento em que o narrador diz: If you wake up at a different time, in a different place, could you wake up as a different person? Tyler Durden surgiu a partir do medo inconsciente de se fazer algo de diferente, de se arriscar. Por isso ele é um homem sem medo, sem distrações e livre. Um sujeito que não se importa em dizer e viver a verdade e que não se apega à riqueza material e nem se enquadra nos padrões. Reparem que o visual do Tyler é extremamente único. Ninguém se veste minimamente parecido com ele. Até quando veste uma roupa formal, seu terno é diferente do comum. Desse modo, podemos entender que durante todo o tempo em que o protagonista estava sonâmbulo, ele foi outra personalidade. Tyler, o fabricante de sabão, morador de uma casa decadente, que também trabalha meio período como projecionista e se aventura às vezes como garçom às noites. Cabe destacar que o sabão fabricado e comercializado por Tyler nas lojas de grife norte-americanas tem um simbolismo especial e irônico, visto que é fabricado à base de gordura humana que ele rouba do lixo das clínicas de lipoaspiração. We were selling rich women their own fat asses back to them. O mesmo sabão que nos leva ao antimaterialismo pelas ações do inconsequente Tyler é na verdade proveniente da forma mais pura de materialismo, a busca pela perfeição do corpo. Tal ato demonstra a ilusão da asepsia na sociedade do consumo e reafirma a ideia de ciclo vicioso. Um sabonete feito com base nas sobras do corpo humano, isto é, a partir da obesidade provocada pelo próprio consumismo compulsivo. Gentlemen, welcome to Fight Club. Se Clube da Luta fosse filmado a partir de uma perspectiva em terceira pessoa, acompanharíamos um homem mentalmente desequilibrado levando uma vida dupla. Durante o dia, como um funcionário de escritório comum, e de noite, como o carismático líder de um clube. Mas, devido à narrativa não confiável em primeira pessoa do longa, vemos Tyler como o narrador vê. Por isso nós, e muito menos o protagonista, não desconfiamos da verdadeira natureza de Tyler. Até mesmo o comportamento da Marla, que poderia parecer irreal diante da situação, torna-se compreensível, pois ela estranha a circunstância, mas não entende o que está acontecendo, visto que só conhece mesmo o Tyler Durden, enquanto o narrador sempre a evita. Mas considerando que ambos compartilham o mesmo corpo, a pessoa com quem Marla se relaciona é mal-humorada, emocionalmente indisponível e idiota com ela. You fuck me, then snub me. You love me, you hate me. You show me a sensitive side, then you turn into a total asshole. Is that a pretty accurate description of our relationship, Tyler? Simultaneamente, essas características poderiam facilmente descrever qualquer indivíduo que não está sofrendo de transtorno de personalidade. Talvez para Marla, Tyler/narrador era exatamente o tipo de cara com quem ela estava acostumada a sair. Alguém que era bom o suficiente na cama para valer um investimento emocional contínuo.
Por isso que, apesar das ações do protagonista soarem conflitantes ou contraditórias, a personagem não conseguia abandoná-lo de vez ou notar seu transtorno. You say my name. Tyler Durden, you fucking freak. What's going on? Basicamente, todas as conversas entre os dois acontecem apenas dentro da cabeça do protagonista. Mas às vezes, o narrador enxerga sua persona como um indivíduo diferente e, em outros momentos, assume completamente a personalidade do Tyler, enquanto este último sabe que é apenas um fragmento de uma mente inconformada com sua condição. Várias dicas são sutilmente dadas no decorrer do filme a respeito desse fato. For some reason, I thought of my first fight with Tyler. Por exemplo, na cena inicial, o narrador diz: I know this because Tyler knows this. Na cena do banheiro, ambos compartilham histórias que possuem muitos aspectos em comum. Sounds familiar. Same here. Quando pegam um ônibus juntos, só Tyler paga a passagem. Falando com seu chefe, o narrador diz: Tyler's words coming out of my mouth. Já no hospital, ele fala. Sometimes Tyler spoke for me. E discutindo com a Marla, o narrador repete exatamente o que o Tyler diz. This conversation is over. Como se essas não fossem evidências o bastante, mesmo o filme acompanhando dois personagens centrais na maior parte do tempo, Tyler e o narrador quase nunca interagem um com o outro na frente de outras pessoas. Apenas uma vez de maneira enfática, quando eles se envolvem em um acidente de carro junto com outros dois membros do Projeto Destruição. Essa cena é importante pois, no final dela, Tyler, que estava no volante, emerge após o acidente do lado do passageiro e puxa o narrador do banco do motorista. Outra pista se encontra em um comercial que vemos no hotel em que o narrador está. Aqui podemos observar o intérprete do Tyler Durden, Brad Pitt, no canto direito da TV. Isso pode significar que existe uma pessoa com a aparência física do Tyler na vida real, no universo do filme. Alguém que o protagonista provavelmente viu de relance na TV e inconscientemente associou a uma figura descolada. Ou talvez, uma brincadeira metalinguística ao insinuar que a contraparte do narrador originou-se do ator Brad Pitt. Quando o narrador liga para o Tyler e em seguida o Tyler retorna, também podemos conferir uma dica referente à ilusão em que o protagonista está, visto que a cabine telefônica não recebe chamadas. Além do mais, numa cena posterior, quando o protagonista está falando com um delegado sobre o apartamento, o Tyler diz: Sendo que quando se conheceram, o personagem explicou ao narrador sobre como era possível fazer explosivos apenas com itens caseiros. Quando se dá conta de que todas as suas coisas foram destruídas devido à explosão em seu apartamento, a primeira reação do narrador é de preocupação, mas que logo é substituída pela sensação de liberdade. Afinal, só depois de perdermos tudo é que somos realmente livres para fazermos o que quisermos. This is your life, and it's ending 1 minute at a time. Tyler, após ter desprendido o narrador dos bens materiais que o controlavam, começa a elaborar o seu plano para destruir o sistema capitalista e liberar o povo das suas dívidas, acreditando que estará salvando todas aquelas pessoas. Mas antes disso, ele precisa de macacos espaciais que lutem por sua causa, ou seja, de pessoas que esperam ser lideradas e não tomam atitudes por conta própria nunca. Like a monkey ready to be shot into space. Space monkey. Ready to sacrifice himself for the greater good. Uma geração sem guerra e sem propósito precisa de um motivo para ir para as linhas de frente, e Tyler estimula esse sentimento através da sensação de pertencimento que atrai os homens para o líder do clube da luta, alguém que partilha a mesma revolta e promove o ódio pela sociedade capitalista que os excluiu, proporcionando-lhes a oportunidade de retribuírem, através da violência. The middle children of history, man. No purpose or place. We have no Great War, no Great Depression. A violência surge como uma forma momentânea de fazer com que aqueles homens se sintam vivos. You weren't alive anywhere like you were there. Como é explicado pelo protagonista, o mais importante nas lutas não é ganhar ou perder, e sim as sensações que elas provocavam. Dor, adrenalina, poder. Era como se passassem o tempo todo dormindo e apenas acordassem no clube da luta, descarregando toda a raiva acumulada e experimentando uma espécie de libertação. Inclusive, a queimadura química que Durden faz na mão do narrador é um símbolo do seu poder, uma marca permanente da sua filosofia. First, you have to give up. First, you have to know, not fear. Know that someday you're gonna die.
Não podemos ocupar nossa mente com distrações. É necessário sentirmos a dor e agirmos sobre ela. O narrador é feliz vivendo com Tyler. Inclusive, a admiração que percebemos do protagonista sugere sutilmente que o mesmo esteja apaixonado por ele. That old saying, how you always hurt the one you love? Well, it works both ways. A cena em que Tyler diz: I'm wondering if another woman is really the answer we need. E quando o narrador ajeita a gravata do Tyler, são momentos que reforçam a possível paixão que o protagonista sente pelo seu alter ego. Mas não é uma paixão no sentido amoroso, e sim proveniente do fascínio que o estilo de vida do Tyler proporciona. É de fato fruto de uma admiração profunda e cega. In Tyler we trusted. Outra cena que demonstra que o narrador é quase apaixonado pelo Tyler é quando ele espanca o cara loiro devido aos ciúmes que sente pela atenção que Tyler, em determinado momento, demonstrou pelo sujeito. Aliás, esse ato de violência extrema carrega uma mensagem, pois ao afirmar que gostaria de destruir algo bonito, percebemos uma referência ao projeto Destruição, que visava desconstruir a sociedade maquiada pelo consumismo exacerbado. I wanted to breathe smoke. Mas a verdade é que o narrador está apaixonado mesmo pela Marla. Por isso é ela quem aparece em sua caverna em determinado momento, só que ele não percebe imediatamente. Aliás, essa sensação de que o narrador é apaixonado pelo Tyler surge porque este último apresenta traços muito similares aos da Marla, como fumar e não ter medo da morte. O narrador procura intimidade, mas evita Marla Singer por notar que ela é muito parecida com ele. Porém, ela é sedutora para o protagonista, mas ele prefere se agarrar ao excitamento que provém da amizade com Tyler por ser algo mais desafiador em sua visão e menos complicado. O narrador está confortável por estar pessoalmente ligado a Tyler Durden, mas fica com ciúmes quando o mesmo se torna sexualmente envolvido com Marla. Isso não só reforça a suposta paixão que o protagonista sente pela sua própria contraparte, como insinua os sentimentos ignorados que ele sente por Marla. Apenas quando Tyler diz que precisa se livrar dela, é que o narrador finalmente aceita seus sentimentos pela Marla e começa a divergir do caminho perigoso que estava seguindo. She knows too much. I think we're gonna have to talk about how this might compromise our goals. Podemos encarar o protagonista como a representação do consciente, do lado racional do ser humano, a voz da moral que nos impede de arriscar. Por outro lado, Tyler é o subconsciente, a representação dos instintos sem amarras. A descrição do narrador sobre o que o Tyler fazia reforça a ideia de subconsciente. While the rest of us were sleeping, he worked. Nos momentos finais do filme, o narrador, desesperado e já ciente dos planos de seu alter ego, implora para que Tyler pare. Mas, ao se acalmar, percebe que não existe Tyler, que a arma está em suas mãos. Assim, o protagonista aponta a arma para si mesmo e puxa o gatilho, disparando uma bala através de sua bochecha. Tyler pensa que o projétil foi disparado contra o cérebro, por isso morre, o que é comprovado pelo buraco em sua cabeça, enquanto o narrador tem apenas um ferimento grave, mas não fatal. Aqui fica nítido que o protagonista venceu sua personalidade emergente, seguindo a filosofia do Tyler de ser realmente livre. Afinal, quem é mais livre do que um sujeito disposto a tirar a própria vida? Stop trying to control everything and just let go. Todo o sofrimento ao qual o narrador estava sendo submetido o levou a ter um despertar saudável, que tomou conta de sua vida pela primeira vez. Desse modo, ele não enxergava mais Tyler com admiração, como um herói, e sim como um vilão dissimulado e manipulador. My eyes are open. Ao tomar conhecimento disso, ele ganhou forças para destruí-lo, antes que acontecesse o mesmo com ele e com as pessoas ao seu redor. No momento em que ele puxa o gatilho, o narrador elimina seu ego, preparado para morrer no processo, se fosse preciso. Esse ato de bravura e responsabilidade o permitiu tomar para si o controle da situação e se livrar de tudo aquilo que o prendia, inclusive o próprio Tyler. O personagem finalmente abraçou quem era, assim como o lado egoísta de si mesmo que descobriu que tinha. Ele atingiu um estado de serenidade absoluta, onde conquistou todos os seus demônios e perdeu os vestígios de inseguranças. Mas é claro que nem tudo são flores. O personagem ficou gravemente ferido, não conseguiu impedir o plano do Tyler e provavelmente foi incriminado por isso, além do seu par romântico ser tudo menos a donzela típica. Contudo, ele estava em paz e pôde finalmente renascer com o seu novo eu. Afinal, o narrador assimilou muitas das características do Tyler, tanto que seu visual mudou drasticamente no decorrer da exibição.
Clube da Luta termina com um projeto de destruição em prática, com várias bombas sendo detonadas nos porões de diversos prédios, onde os registros de créditos eram mantidos. Uma conquista que Tyler e seus seguidores acreditavam que lançaria o início de uma nova era de equilíbrio financeiro. Out these windows, we will view the collapse of financial history. One step closer to economic equilibrium. A visão que Tyler tinha de mundo era reconstruir não apenas em cima das ruínas do sistema financeiro, mas nas verdadeiras ruínas da civilização humana, como a conhecemos, onde os sobreviventes do eventual apocalipse viveriam suas vidas cercados por monumentos desmoronados e obsoletos ao consumismo. Considerando que dúzias de organizações anarquistas, independentes do projeto Destruição, se formaram nas cidades dos Estados Unidos, todas administradas por macacos espaciais, preparados para arriscar suas vidas por um novo mundo, é válido acreditar que essas explosões foram apenas o começo do Armagedon visualizado por Tyler, com todo o potencial de desmantelar permanentemente o sistema. I'm sorry. I still can't think of anything. Flashback humor. Senhoras e senhores, então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e curtido. Não esquece de curtir e compartilhá-lo com aquela pessoa que também gosta de Clube da Luta, que possa gostar do canal por causa de cinema, de filmes. Não deixe de comentar também o que você achou do vídeo, sugestões. E se puder, dá uma olhada na minha campanha no Apoia-se, é através de lá que o canal se mantém vivo e principalmente motivado na produção de conteúdo. Pode doar qualquer quantia, que vai ajudar bastante. E caso não possa ajudar financeiramente, é só compartilhar os vídeos, curtir sempre, se inscrever se não for inscrito. E é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, abraço e até logo.